Estão a ver a versão para o YouTube do podcast Somos Inovação. Juntem-se a nós para explorar como a inovação, as novas tecnologias e a criatividade humana podem melhorar as nossas vidas. O futuro chama. Olá a todos, bem-vindos ao podcast Somos Inovação, da Amazónia até Timor. Hoje temos connosco um convidado muito especial, chama-se Adriano Paranaíba e é o editor-chefe dos nossos parceiros do Mises Brasil e também o diretor académico da Mises Academy. O Dr. Adriano Paranaíba é natural de Goiânia, no estado de Goiás, e é doutor em transportes pela UNB e mestre em agribusiness. Profissionalmente é professor de Economia, Gestão Financeira e Transportes Turísticos no Instituto Federal de Goiás. E nesta conversa vamos focar-nos, portanto, no tema da mobilidade e dos transportes através, claro, de uma perspectiva de inovação. Muito obrigada, Adriano, por aceitar o convite para participar neste episódio. E a primeira pergunta que eu lhe faço é precisamente acerca da interseção entre o Mises Brasil, ou a Escola Austríaca de Economia, e este tema dos transportes e da mobilidade. O Adriano, como mencionado, é editor-chefe do Mises Brasil, que é um think tank, como o nome indica, focado na perspectiva austríaca, na perspectiva da Escola Austríaca da Economia. E em relação ao tema dos transportes e da mobilidade, como é que se aborda este tema? Como é que se aborda o tema das redes de transportes e da mobilidade urbana de uma perspectiva austríaca? Pois é, ô Beatriz, obrigado pelo convite. É uma satisfação muito grande poder estar aqui discutindo. Somos Inovação é um parceiro muito importante para o Instituto Mises e hoje é uma grande iniciativa trazer inovação ao redor do mundo. É muito curioso essa história sobre como eu vejo a intersecção entre escola austríaca e mobilidade, porque isso tem muito a ver com a minha carreira, a minha formação como pesquisador em transportes, porque assim, quando eu entrei no doutorado em transportes, eu tinha uma perspectiva liberal, gostava de escola austríaca, estudava escola austríaca, mas como muitas pessoas, até como muitas pessoas que às vezes estão me escutando aqui nesse podcast, nos vendo, né? Ver a escola austríaca como algo legal, bacana, tem uns insights muito legais, mas eu não consegui aplicar aquilo no mundo, no meu dia a dia, na minha pesquisa, né? Então, até o meu projeto de pesquisa era bem Chicago Boy, ah, no sentido de, quando eu entrei no doutorado, era para fazer estudos de preços de pedágios, então era uma coisa bem ah, 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 sem usar a escola austríaca, por mais que eu fosse um grande entusiasta, gostasse de escola austríaca. À medida que que eu fui aprofundando, estudando, eu fui descobrindo muitos autores que aplicavam escola austríaca na discussão de transporte, né? Principalmente porque qual que é o grande tabu que a gente tem em torno dos transportes? A questão de que transporte e mobilidade são bens públicos, né? Então, bens públicos é uma coisa, precisa do governo, precisa ter o Estado, né? O Estado é que tem que conduzir. E o que a escola austríaca traz para a gente é justamente o contrário. Quanto mais governo tem, menos possibilidade de inovação, de você melhorar uma atividade, de você ter o espírito empreendedor agindo. Então, por isso que, coincidentemente, muitos bens públicos são iguais, ofertados há mais de 50 anos, né? Então, a forma como a gente faz a rua, a forma como a gente faz uma licitação para um metrô, para uma rodovia, para uma linha de ônibus, a gente faz da mesma forma igual a 50 anos atrás. E existem muitos autores austríacos que fazem essa discussão. Olha, tá ruim e tá ruim mesmo, né, gente? Vamos ser bastante sinceros. Pode ser qualquer lugar do mundo. É engraçado, né, que mobilidade é ruim em qualquer lugar do mundo. Todo lugar do mundo tem problema de trânsito, o metrô tá sempre muito cheio, a gente sempre tem muitos problemas.
Então, na escola austríaca, encontrei vários autores fazendo essa discussão. E à medida. Aí vem dois exemplos que eu acho icônicos, né? O primeiro foi encontrar um texto do Murray Rothbard elogiando a Jane Jacobs, né? Que é uma conhecida autora para o pessoal da mobilidade urbana, né? Conhecida lá, até adorada por muitos esquerdistas, né? E quando o Murray faz a análise dela, a gente vê, pô, essa mulher é libertária, né? Ela defendia mais liberdade para que houvesse espaço para novas ideias para você construir as cidades, né? E o outro ponto que eu achei muito interessante, um outro ponto para mostrar para nosso para a audiência aqui do Somos Inovação, foi quando eu tive a oportunidade de conhecer o professor Alain Bertrand, um grande urbanista que a gente tem. Ele veio ao Brasil e a gente teve a oportunidade de participar de um painel juntos. E para quem não sabe, o Alain Bertrand ele ficou famoso por ser um cara que trabalhava junto com Le Corbusier, que é um grande urbanista, um grande interventor, né, das cidades e tal. E ele claramente abandonou o Le Corbusier e adota até seu último livro publicado, né, Cidade Sem Design. Ele sinaliza a preferência dele por Hayek. Então, é um cara que você vê ele pensando as cidades numa perspectiva da escola austríaca 100% Hayekiana. Então, são dois exemplos para a gente ver assim claramente como a escola austríaca conversa. Claro, temos outros autores, temos o professor Sanford Queda, e que discute especificamente mobilidade urbana, entre outros autores. E em relação ao atual panorama, ao atual cenário da mobilidade urbana no Brasil, dessa tal perspectiva austríaca, como é que descreveria o atual cenário, tanto a nível nacional, mas também a nível estadual? Ou seja, se há algum Estado, que gostaria de sinalizar como um bom exemplo e se há algum Estado que gostaria de sinalizar particularmente como um exemplo a melhorar. Como é que é o atual panorama do Brasil nesse sentido? Quando a gente fala em mobilidade no Brasil, eu acredito que é um problema que a gente vê se repetindo em todas as grandes metrópoles do mundo, né? Eu até sou um cara muito assim, o pessoal da área de transportes não costuma discutir comigo, não pela perspectiva austríaca que eu tenho, mas porque muitas vezes eu vejo que o problema não é uma questão de engenharia de transportes, não é uma questão, né, o problema da mobilidade não é o transporte. Todo mundo quer ter uma solução para o transporte. E na minha perspectiva, eu acredito que o transporte, como uma atividade meio, que ela é, o transporte é uma atividade meio, o problema dos transportes está muito relacionado com a configuração urbana, em como a gente organiza as cidades. Então, se a gente tem problema de transporte, é porque nós temos problema de onde as pessoas estão morando e trabalhando nas cidades. Então, esse é um ponto de partida para a gente entender que o real problema que a gente tem em transportes e as boas cidades que resolveram o seu problema de transportes, na verdade, elas resolveram os seus problemas de ocupação do espaço urbano, adensamento, flexibilização de uso de solo, essas coisas todas. Então, quando eu falo em mobilidade, exemplos bons de mobilidade. Muitas vezes eu estou discutindo, na verdade, flexibilizações de regularização fundiária, de melhorar o uso do solo, né? Nós temos cidades no Brasil, você pediu bons exemplos, mas infelizmente eu tenho mais mau exemplo do que bom exemplo, né? Nós temos cidades no Brasil que você tem na cidade toda é proibido construir prédio acima de tantos andares, 6 andares, 7 andares, né? Nós temos muitas cidades no Brasil que você tem um tamanho muito grande de mínimo de terreno. Se você tem terrenos muito grandes, as cidades vão ficando cada vez mais espraiadas, vão ficando maiores, então você causa uma pressão no sistema de transporte maior, as viagens ficam mais longas, você vai precisar mais de carro, o sistema de transporte coletivo, né? Eu ia cometer o erro de falar transporte público, né? Transporte coletivo. Ele vai ficando mais caro, porque tem que buscar as pessoas cada vez mais longe. Então a gente percebe isso. Cidades que começaram a entender que esse era o grande problema, começaram a ter melhores resultados, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de fazer propaganda da minha cidade. A minha cidade, Goiânia, é uma das poucas cidades no Brasil que você não tem limite de altura de prédio. É muito comum em muitas cidades brasileiras você ter
mesmo que às vezes por zona, fala assim, tal bairro não pode passar de tantos andares, tal bairro não pode. Aqui em Goiânia é uma cidade bem mais verticalizada do que as outras capitais brasileiras. Isso faz com que o sistema de transporte fique mais adensado, então você precisa cada vez ir menos longe, né, para buscar passageiros. O problema de Goiânia é porque Goiânia não é mais só Goiânia. Goiânia é uma região metropolitana que envolve 13 cidades. Então, quando a gente fala do transporte de Goiânia, quando as pessoas reclamam, mas tal lugar é ruim o sistema, porque ali já não é mais Goiânia, né? Ali já é uma segunda cidade, terceira cidade além da cidade, e o problema é esse: quanto mais longe as pessoas estão morando, pior vai ficando o transporte. De forma geral, no Brasil, nós tivemos algumas alternativas que foram surgindo à margem da legalidade, não de forma ilegal, tá? Mas para as pessoas entenderem, as leis e as regulamentações, elas não conseguem prever tudo. E muitas vezes os empreendedores, eles enxergam ali numa brecha uma oportunidade de fazer a operação e oferecer um serviço que seja melhor. Então a Uber veio para o Brasil nesse sentido. Nós tivemos empresas de transporte interurbano, né, como a Buzzer, Flixbus, que vieram para oferecer e aumentar, porque assim, o que as pessoas precisam entender é que o que traz melhoria para qualquer mercado é mais concorrência, é mais oferta. É uma coisa básica lá da introdução à economia. É mais oferta que faz a qualidade e os preços diminuírem. Então você tem que ter mais gente trabalhando. Como existe uma mentalidade de que transporte é um bem público, é algo que tem que ser oferecido e regularizado pelo Estado, o governo, com muita regulamentação, faz com que haja escassez de oferta. Por exemplo, a escassez de oferta de táxi é comum no mundo todo. Por quê? Porque a maioria dos países é o burocrata lá, o vereador, né, ou o deputado regional que decide quantas licenças de táxi vão ter. Por isso que o Uber faz sucesso no mundo todo. E é um risco para o Estado, porque as pessoas vão descobrir que não precisam do Estado para ter mobilidade urbana. E eu, nesse sentido, a minha próxima pergunta era exatamente relativamente à Uber. Quando a Uber surgiu no Brasil, quando entrou, digamos, no mercado brasileiro, como é que isso veio revolucionar a mobilidade dos brasileiros? Como é que isso. O que é que mudou nas vidas das pessoas quando a Uber apareceu no Brasil? A Uber, ela apareceu no Brasil e foi um processo muito interessante, porque, como eu disse, no Brasil, por mais que a gente observe, até Nova York nós temos uma oferta de táxi menor do que a demanda propriamente dita, né? Então, não é um problema de países, né? O pessoal gosta de falar assim, países que não são desenvolvidos, as grandes economias, os sistemas funcionam. Não funciona. Você tem pouco táxi em Nova York, você tem pouco táxi em Paris, você tem pouco táxi em várias cidades do mundo, porque a população está sempre crescendo, a demanda está sempre crescendo e os burocratas não conseguem acompanhar essa oferta, mesmo porque às vezes é de interesse controlar e restringir esse serviço, né, com licenças difíceis de serem tiradas, né, licenças até quase que não existentes mais, né, de tempos em tempos que se abrem novas licenças. E o Uber surgiu justamente para resolver esse problema, tem gente querendo usar um carro, tem gente com um carro parado e tem gente querendo andar de carro para ir para os lugares, porque às vezes o ônibus é ruim, o metrô não chega até a casa dele. Então você tem essa discussão que a gente observou que o Uber fez sucesso em muitos lugares do mundo. Chegou oferecendo um serviço que aí é o grande diferencial. Ele não veio para concorrer com o serviço do táxi, né? Ele veio para trazer uma solução tecnológica para conectar pessoas que queriam, que estavam com o carro parado e topariam trabalhar como motorista particular de outras pessoas, e pessoas que estavam dispostas a pagar um valor para usar o carro, andar com um motorista particular. A diferença é que, como a plataforma é muito eficiente, ela consegue fazer com que esse preço de um motorista particular fosse muito competitivo muitas vezes até mais barato que um táxi. Então, o grande desafio que o Uber enfrentou é que quando ele surge, muitos países falam assim: mas não existe uma legislação para esse tipo de transporte. E como o Estado ele tem medo da inovação,
porque a inovação é muito mais eficiente, é muito mais fácil falar que se não tem uma lei para isso, é proibido. Se não tem lei, é proibido. Tinha que ser o contrário, né? Se não tem lei proibindo, tá liberado. Mas como o Estado é uma máquina de coerção das pessoas, ele quer que as pessoas sejam subjugadas ao Estado, e ele fala: não, isso é proibido porque não tem lei. O que aconteceu no Brasil é que quando o Uber veio, nós estávamos num momento que nós estávamos vivenciando uma discussão do movimento liberal crescente no Brasil, muitas pessoas discutindo. E aí se conseguiu-se, numa discussão sobre a lei de transportes, a lei das cidades, né? Nós temos aqui uma lei, por mais que a competência no Brasil municipal da mobilidade urbana, você tem lei federal que dá diretrizes da mobilidade urbana. Então dá nortes e as prefeituras seguem aqueles nortes e criam as suas particularidades. Nós tivemos um momento muito feliz que alguns deputados, entendendo a importância, criaram, né, inseriram um artigo, né, o artigo 11b da lei, 11b, 11c, agora eu não lembro, falando justamente que fica regulamentado, ó, esse tipo de transporte pode existir na cidade, que é o transporte por demanda de motorista. O que que aconteceu? Isso foi para ser discutido no STF, porque houve uma discussão se era constitucional ou não, e tivemos de novo uma grande felicidade do nosso grande guerreiro pela liberdade, o Rodrigo Saraiva Marinho, que hoje é diretor executivo ele é secretário-geral da Frente Parlamentar do Livre Mercado e diretor executivo do Instituto Livre Mercado e conselheiro aqui do Instituto Mises Brasil. Ele foi o advogado que fez a defesa desse artigo no Supremo, e o Supremo entendeu que não realmente não tem inconstitucionalidade, pode acontecer. Infelizmente, tivemos países que não conseguiram fazer isso e o Uber é considerado ilegal, não pode ter Uber. Então, assim, e o que que ajudou? E aí, o que que aconteceu que contribuiu mais ainda para a popularização do Uber no Brasil? Quando houve esse movimento, nós tivemos um momento de recessão econômica no Brasil, vindo da catástrofe que foi o governo da presidente Dilma. Então nós tivemos muita gente desempregado, né? Nós tivemos muita gente perdendo emprego. E aí muitas pessoas tinham carro e estavam desempregados e viram o Uber a possibilidade de sair da recessão. Então nós temos no Brasil números incríveis de quantas pessoas que eram para estar na miséria, porque a recessão jogou eles na miséria, mas eles conseguiram sobreviver, conseguiram ter renda, conseguiram manter os seus compromissos financeiros, graças à possibilidade de eu trabalhar de Uber. De eu poder, não trabalhar de Uber, né, mas eu poder colocar o meu carro no aplicativo e oferecer esse serviço, né? Por mais que aqui no Brasil existe recorrentemente discussões para inviabilizar o Uber, querendo criar vínculo trabalhista, um monte de coisa relacionada com o Uber. Até na época eu tinha um podcast chamado Transportar e Preciso, por causa do meu livro, eu fiz um podcast na época, onde eu entrevistei um presidente de um sindicato de motoristas de Uber, achando que o cara ia falar, não, precisa ter lei, a gente precisa ter carteira assinada. E o cara, eu acho que ele era mais liberal que eu, mais libertário que eu. Falei assim, não, o governo tem que parar de atrapalhar a gente só quer dirigir, ganhar nossa graninha. Se a gente tiver vínculo trabalhista, vai ficar ruim, porque a gente não vai poder escolher qual a plataforma, porque tem hora que o Uber paga melhor, tem hora que o 99 paga melhor, tem lugares que o Uber, né, tem casos interessantes, cidades que as pessoas locais desenvolveram um aplicativo e aquele aplicativo lá funciona melhor do que o Uber por causa das particularidades. Então, assim, é isso que deixa a coisa sensacional. É a grande vantagem da inovação é essa. Ela possibilita que a inovação age em favor de empreendedores, sejam locais, sejam globais. Muito obrigada e novamente algumas coisas que referiu vão de facto ao encontro da minha próxima pergunta, que é uma pergunta também se prende um bocado com a minha experiência pessoal e com uma curiosidade pessoal. Eu neste momento já estive em 27 países, espero ir a mais, mas já estive em 27 Olha aí. países e eu quando estou noutros países, eu na maior parte das vezes recorro a aplicativos de mobilidade. E eu já reparei, e isto no geral acho que é sabido,
Mas eu já reparei que, apesar de o Uber ser a aplicação em termos internacionais mais popular, é a mais popular, não é a mais popular em muitos países, e em muitos países nem sequer existe. Por exemplo, em Itália o Uber já não existe. Em Itália a pessoa tem que, por exemplo, apanhar Free Now, que não existe cá em Portugal, já agora, porque não existe Uber em Itália. Nos países da Europa de Leste, por exemplo, é muito mais popular o Bolt. Em alguns há Uber, mas o Bolt é muito mais popular. Em países como agora, naqueles onde eu estive, por exemplo, Singapura ou Sérvia, eles têm as suas próprias apps de mobilidade. E eu queria saber que comentário é que faria a isto. Porque é que isto acontece? Eu sei que varia um pouco de país para país, também pode ter a ver com o ambiente regulatório, mas no geral, que comentário é que faz a isto? Há alguma aplicação para além da Uber que gostaria de referir? Algum caso específico? Qual é que é o seu comentário a isto? Não, é isso que eu quero. Acho que nem você falou, né? Um pouco do que eu falei lá atrás, dá pra gente fazer uma boa conexão, que é o quê? Como a inovação ela permite com que mais gente entre no mercado, né? A Uber, eu vejo que ela enfrentou o desafio de ser a primeira. E aí você ficar se adaptando a muitos tipos de ambientes regulatórios faz com que ela também não consiga atender todas as necessidades, não só, porque assim, a grande preocupação de uma empresa vai ser primeiro atender a regulação, que é uma coisa horrível, né? Eu acho que toda empresa, a primeira preocupação dela deveria ser como eu atendo os consumidores para fazer com que eles sejam mais satisfeitos com aquele produto melhor, produto mais barato. Mas, infelizmente, primeira coisa que as empresas pensam é como que eu vou atender o ambiente regulatório. E ela já gasta uma energia empreendedora gigante em ter que atender às necessidades dos burocratas. E eu acho que isso fez com que a Uber se tornasse uma empresa de inovação que tivesse que ter um departamento jurídico gigante, né? Então, assim, isso vai fazendo com que ela vai tendo um problema anti-inovação, né? Que é o que a gente reclama muito de empresas que ficam muito grandes, né? Que a gente chama dos tal dos elefantes brancos, não sei como é que em Portugal vocês chamam, né? Então a empresa vai ficando mais lenta para fazer mudanças porque ela tem um peso muito grande de ter que atender um monte de legislação. E aí, se você tem soluções locais que veem a particularidade da regulação local e consegue atender, ela vai ganhar um diferencial frente à Uber, por exemplo. E tá ótimo. Quanto mais aplicativos nós tivermos, quanto mais soluções nós tivermos, é melhor. Porque, né, que nem a gente falou, né, você falou de países, aqui no Brasil tem cidades que a Uber não deu certo. Por quê? Porque alguém desenvolveu um aplicativo regional mesmo, juntou lá a galera, fez um aplicativo lá, né? Tem uma cidade famosa aqui perto de Goiânia, Caldas Novas, que é uma cidade turística, né? Que tem as águas quentes, é famosa no mundo todo. A Uber lá, não é que ela não conseguiu competir com esse aplicativo que ele estava muito feito para atender a especificidade daquela cidade. E isso é bom, porque quanto mais possibilidade de fazer isso, e eu acredito que isso não acontece mais porque ainda tem muita regulação. Então, assim, muitas vezes o desafio que deveria ser, que é atender a particularidade da necessidade dos clientes, das pessoas, dos usuários, é, a maior prova de que bem público é ruim, né, é que a gente não fala consumidor, a gente fala usuário, né, que nem usuário de droga, né? Então, assim, é porque é uma droga mesmo, né, bens públicos, né, que não existem, né? Bens públicos é uma invenção para justificar porque que o Estado tem que se meter na economia. Que o mercado conseguiria atender muito bem. Para quem não sabe, os primeiros sistemas de metrô do mundo, eles eram privados. Depois que foram estatizados, né, o primeiro metrô da América foi o metrô de Buenos Aires e que foi privado quando começou, e depois o governo viu ali uma fonte de controle. Vamos controlar a cidade, controlar as pessoas, precisa do Estado intervir, né? Então, fazer esse adentro. Então, assim, a gente só não tem mais inovação porque hoje a energia empreendedora que as empresas de aplicativos, os desenvolvedores têm que enfrentar é primeiro a questão regulatória. Eu tenho que atender a regulação. Atendida a regulação, seja a regulação ou seja as brechas da regulação, aí sim eu consigo oferecer um bom serviço. E isso gasta a energia que poderia estar sendo focada
no cliente, no consumidor, nas pessoas, para melhorar a vida das cidades. Muito obrigada. E agora, em relação a outras alternativas de mobilidade, qual é que é a sua perspectiva em relação à micromobilidade nas cidades? Estamos a falar de trotinetas, de scooters, pelo menos aqui em Lisboa a opção das trotinetes é muito popular. É parecido com a Uber porque a pessoa pode escolher, pode ir até um determinado sítio. Qual é que é a sua perspectiva em relação a esse tema? A minha perspectiva, até 2 anos atrás, eu estava no IPEA, que é um instituto aqui no Brasil de pesquisas do governo federal. Eu estava lá como pesquisador visitante, tive a oportunidade de produzir um documento justamente falando sobre micromobilidade. E assim, resumindo a ópera, não existe uma solução única de transporte. Todo lugar que eu vou dar palestra, as pessoas estão preocupadas assim. é, Será que se ter metrô na minha cidade vai resolver o transporte? Eu sempre falo assim, não, não vai ser um metrô, não vai ser. O que que vai então resolver? É ter muitas opções, né? O que você precisa é de ter a pessoa quando sai de casa, ela ter muitas opções de tipos de transporte, e a micromobilidade atende muito isso, não para competir com o transporte de massa, mas para complementar o transporte de massa. O transporte de massa ele tem uma dificuldade de ter capilaridade. E o microtransporte tem uma dificuldade de alcançar longas distâncias. Então, você ter possibilidade de combinar isso e ter várias opções, bicicleta, scooter, ter patinete, ter o que for, resolve justamente que é o problema que a gente tem do carro. Por que que a gente tem um problema de carro, de congestionamento nas cidades? Porque para você ir para o seu trabalho você não tem opção. Você não tem alternativas. Então, como todo mundo tem que ter um carro, você faz um congestionamento muito grande e o trânsito fica parado. Agora, tem pessoas que podem, se você tiver opções, uma pessoa vai de carro, o outro vai de patinete, aí o cara vai de patinete ou de bicicleta até a estação de metrô e lá ele pega o metrô. Então, assim, essa combinação, essa multimodalidade é a solução para a cidade. Mesmo porque eu não sei se a gente implementar bicicletas na cidade, se aquela população, até a geografia daquela cidade vai ser favorável à bicicleta. Às vezes é uma cidade que só tem, como é que vocês chamam aí em Portugal? Lomba, aqui a gente chama lomba, ladeiras, né? Você Ah, tem sim, sim, Lomba. Sim, 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 sim. ou ladeiras, né? Grandes Sim, inclinações. A sim, cidade é Lisboa é muito assim, em é, particular. li- pô, eu não Sim, sei se andar de bicicleta em Lisboa, sair de um, sim, né? depende da zona, mas sim, Depende da, então não é a assim, melhor opção. Mas existe essa opção. Ah, Mas sim, ter essa opção de complementar e que nem você. Olha que bacana que você acabou de falar, né? Tem lugares que tem lugares que não tem. Então tem lugares da cidade que vai ser uma boa solução, tem lugares que não vai ser. Aonde não vai ser, pode ter outras opções. Então, assim, quanto mais alternativas disponíveis para a população, a gente reduz a dependência do carro. Porque tem muito estudioso que parece um imbecil. Hoje a gente tem um bando de imbecil discutindo mobilidade, dizendo assim: ah, porque não entendem o problema de causa e consequência. Eu acho que é por isso que a escola austríaca ajuda tanto a entender, porque né, lá no Menger, o Menger começa o livro dele, Princípios de Economia, que é o fundador da escola austríaca, falando isso, né? Estudar economia é estudar a relação entre as pessoas, as causas e consequência das coisas, né? Então, as cidades, o trânsito é ruim por quê? Porque tem muito carro, tem muito congestionamento. Aí os idiotas pensam o quê? Ah, vamos proibir carro. Tá, e as pessoas vão como? Vão voando, telepatia pro lugar? Não, elas precisam de ter uma opção para substituir o carro. Não é proibir o carro, é você dar alternativas e dar opções para que você tenha como chegar lá. Existem experimentos também de pequenos ônibus, ônibus pequenos, vans, por aplicativo que ela monta a rota dela e ela complementa ali o trajeto. Então, assim, o que que tem que ter? Qual que é melhor? É melhor ter o máximo de opções possíveis para você diminuir a pressão do uso do carro, que é o grande problema da cidade. Não que o carro é uma... Então, vejam, não é que o carro é o grande vilão da cidade. É que como a cidade não dá opção para as pessoas, a única solução é o carro. Então, o grande vilão é o governo. O governo sempre vai ser o grande vilão nas cidades. muito obrigada, é uma frase impactante. Agora vamos para a última pergunta, e é uma pergunta muito concisa. Para si, como é que seria o cenário ideal da mobilidade brasileira
em 2040? Ah, vai depender de muitas coisas. Nós tivemos o início de uma agenda de desregulamentação e desburocratização no Brasil com a implantação da Lei da Liberdade Econômica. A Lei da Liberdade Econômica, ela oferece um arcabouço para desregulamentação, principalmente relacionadas à questão de uso do solo. E só que essa parte do uso do solo foi muito rechaçada e o atual governo descontinuou essa agenda de desregulamentação, porque assim, muita regulação fundiária, muita regulação de uso do solo é ruim para os pobres, porque o pobre não consegue atender, então o lugar dele vai ser na favela, que é o lugar que tem menos regularização, menos regulação. Então ele vai para a ilegalidade. Então, se existe um problema que causa as favelas nas cidades, são as prefeituras com as suas regras infinitas para você ter uma licença para construir, uma licença para morar, um monte de licença. A Lei da Liberdade Econômica tem uma ação muito forte nisso, mas que foi interrompida pelo atual governo. Então vai depender muito se a gente tiver uma sequência de governos que vão dar sequência à implementação das ideias que estão, de forma geral, colocadas na Lei da Liberdade Econômica. Se continuar governos que acreditam que o governo é quem tem que fazer, que o governo tem que intervir, o cenário é tenebroso. A gente vai ter umas cidades cada vez piores. Se a gente retomar uma agenda de desregulamentação, de flexibilização, mais liberdade econômica, poderemos ter soluções surgindo para atender especificidades regionais no Brasil e, com isso, a gente ter um futuro melhor aqui na mobilidade brasileira. Muito obrigada, e obrigada mais uma vez por esta entrevista. Eu não conheço muito deste tema da mobilidade, mas é um tema muito interessante e aprendi muito e até já tenho ideias para artigos. Muito Legal. obrigada, Adriano, e muito obrigada aos nossos ouvintes do podcast Somos Inovação, da Amazónia até Dili. Até ao próximo episódio. Valeu. Obrigado por verem este episódio do podcast Somos Inovação. Não se esqueçam de subscrever na vossa plataforma favorita. Para saber mais sobre a Somos Inovação, visitem somosinovação.lat.